A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Naldo Vieira, criador do canal Experiência da Bíblia e também criador da página Experiência da Bíblia. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que já segue a nossa página, que já é inscrito no nosso canal no YouTube. Que Deus venha abençoar cada um de vocês de uma forma poderosa e gloriosa. Neste momento eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus, uma palavra que eu creio que vai ser de suma importância para cada um de nós. Porque eu sei claramente que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é gloriosa para discernir até mesmo o pensamento do ser humano. Ela é mais penetrante do que a espada mais afiada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma. E ela, quando ela penetra, é para fazer algo que somente o Senhor Deus consegue. Ela vai no íntimo, ela vai no profundo. Aonde que tiver alguma falha, aonde que precisar de algum ajuste na sua vida e na minha, a palavra de Deus ela vai penetrar a esses lugares mais profundos da nossa vida, para que nós venhamos cada vez mais melhorar, para que nós venhamos ser achados dignos, para que nós no grande dia possamos ter um encontro com o Senhor Jesus. A palavra de Deus é bem clara em dizer que logo logo o Senhor aparecerá nas nuvens com seus anjos e dará ordem para que ele vá e busque cada um dos seus santos, dos seus escolhidos. E os escolhidos nada mais é senão aqueles que permanecem crendo, com a fé viva em Cristo Jesus, crendo que Ele, somente Ele é o caminho, que somente Ele é a verdade, que somente Ele é a vida. A este sim, o Senhor Jesus prometeu em João 14, quando reuniu os seus discípulos, ele deixou bem claro algumas palavras de motivação, algumas palavras de ânimo para cada um daqueles que o ouvia ele falar. Jesus disse abertamente para aquelas pessoas, dizendo: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou, mas voltarei em breve. Eu vou preparar-vos lugares. E quando eu preparar os lugares, eu voltarei para buscar cada um de vós, para que aonde eu esteja, vós também estejais comigo. E Jesus disse: se não fosse verdade, eu não vos teria dito. Mas eu vou. E quando preparar estes lugares, eu voltarei para buscar cada um de vós. E eu posso imaginar que os discípulos ali se perguntando e questionando, dizendo: Senhor, mas quando será isso? E Jesus olhando para eles, vendo que eles não compreendiam o que o Senhor estava falando. Jesus começa a ensinar dizendo: olha, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Ficai atento, vigiai, orai, para que não caia, ou seja, para que não entre em tentação. O espírito verdadeiramente está pronto, mas a carne é fraca. Palavras de Jesus. E Jesus também disse abertamente, dizendo: olha, não cabe a vós saber o dia, nem a hora, mas se me amais, guardarei os meus mandamentos. E observe o que o Senhor Jesus disse também. Jesus disse claramente para aquele povo, dizendo: olha, quando você vê esses acontecimentos, guerras e rumores de guerra, fome, peste, terremotos, maremoto,
fome, falsos profetas, falsos cristos se levantando, vocês saberão que eu estou próximo de chegar para cumprir o que eu vos prometi. Mas o dia exato ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai sabe. E a qualquer momento, o Pai pode ordenar que o Filho venha buscar a sua igreja. Por isso, amados irmãos, nós sabemos claramente, Jesus prometeu de voltar. E eu faço uma pergunta para você através dessa introdução. Você está esperando a vinda de Cristo? Ou você já está desanimado, você já desistiu de esperar? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra em João, 1 João, capítulo de número 4, e o versículo é, do versículo 1 a seguir, está escrito assim. Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos sois de Deus, e já os terdes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Muito bem. O apóstolo João, ele está fazendo menção a respeito dos falsos profetas e também do espírito do anticristo. Ele está alertando a igreja, dizendo: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É bem provável que você, independente que confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, ou não, você tem observado e tem visto muitos testemunhos falando a respeito dos falsos profetas que já existem no nosso meio. Tem muitas pessoas que eu já ouvi, até mesmo assisti alguns vídeos algumas redes sociais, falando a respeito que essas pessoas se denominaram como Cristo. Mas nós sabemos claramente que a palavra de Deus afirma e ela não mente. O Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele não duela com a sua própria palavra. A Bíblia diz que em certos momentos Deus faz promessa e afirmações poderosas que ele jura por ele próprio. Porque não há acima, nem de baixo, nem do lado direito, nem do lado esquerdo maior que ele. Porque ele é o único, poderoso e glorioso. E a Bíblia afirma que quando ele faz um juramento, ele faz por ele próprio, porque a palavra dele é a verdade. Independente do que vai acontecer,
a palavra do Senhor continua sendo primordial. Jesus afirmou isso quando ele estava sobre esta terra no seu corpo físico. Jesus disse: todas essas coisas que eu vos anunciei, isso vão se cumprir. Tudo isso vai se cumprir, independente que as pessoas acreditem ou não. Tudo isso vai se cumprir. E Jesus ainda foi mais além, dizendo: céus e terra hão de passar, mas a minha palavra não passará sem que tudo se cumpra. Ou seja, o céu pode estrondar, a terra pode gemer, pode estremecer, pode cair fogo, pode fazer o que for. Mas a palavra do Senhor permanecerá, e ela se cumprirá no dia determinado, da qual o Senhor estabeleceu. Por isso, meu amado irmão, você que parou para ouvir esta palavra, não creais em todo o espírito, mas provai se o espírito é de Deus ou se é do anticristo. Porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo e eles estão enganando e estão cada vez mais se alastrando. Jesus disse que o terreno é bom e a semente que foi plantada também é boa. Mas só que o inimigo veio à noite, quando o Senhor estava afastado do campo, e plantou uma semente ruim. E os seus servos, quando nasce aquela plantação, os seus servos disseram: Senhor, mas nós plantamos semente boa. E o Senhor disse: sim. Mas por que nasceu essa semente ruim no meio das boas? E Jesus falando, dizendo: foi o inimigo que veio à noite e semeou a semente ruim. Mas o servo, querendo fazer justiça, disseram: o Senhor quer que nós o arrancamos? E o Senhor deixou bem claro: não é para arrancar. Deixa que cresça junto. Deixa que frutifique junto. Mas quando elas frutificarem, elas se mostrarão quem realmente elas são. Por isso que eu e você, amado, devemos se colocar na posição. Nós devemos se comportar da forma adequada, da qual o Senhor Jesus Cristo estabeleceu, para que nós venhamos realmente ter discernimento do que o Senhor nos ensinou e qual é o seu maravilhoso projeto para cada um de nós. Nós precisamos fazer uma autoanálise sobre a nossa vida e refletirmos e perguntarmos a nós mesmos: será se realmente nós somos de Deus ou se nós somos realmente do maligno? Porque muitos e muitas pessoas estão vivendo uma vida totalmente ao contrário do que Deus estabeleceu e acreditam em si mesmo que estão fazendo conforme o que Deus agrada. E o apóstolo João adverte, e o próprio Jesus também advertiu, dizendo: provai se estes homens são de Deus ou não são de Deus. E eu posso crer e imaginar aqui que os discípulos ficaram se perguntando, dizendo: Senhor, mas como saberemos se o homem realmente é de Deus ou se ele é realmente do maligno? Como saberei se ele é um servo fiel ao Senhor ou se ele é um mercenário? Jesus disse: pelo seu fruto conhecereis se ele é uma árvore boa ou se ele é uma árvore má. Pelo seu fruto conhecereis se ele serve a Deus ou se ele serve ao diabo. Pelo seu fruto conhecereis se ele é um bom pastor ou se ele é um mercenário.
E pelo seu fruto conhecerei se ele ensina a verdade ou se ele pratica o engano. Jesus nos advertiu. E o apóstolo João, ele ainda afirma mais ainda que nós devemos fazer uma análise se o que essas pessoas pregam são de Deus ou não são de Deus. Porque nem todos que falam a respeito de Deus são de Deus. Sabe por quê, amados? Porque a Bíblia é clara em dizer que muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Pessoas que parecem ser ovelha, mas são lobos. Pessoas que parecem anjo, mas são demônios. E Paulo advertiu, dizendo: meus amados irmãos, muitos entraram no meio de vós para denegrir e fazer com que o evangelho verdadeiro fosse invalidado. Mas Paulo disse: eu vos afirmo e afirmo que o que nós pregamos, o que nós anunciamos a vocês é verdadeiro. E Paulo foi mais além, dizendo: se nós mesmos, ou um anjo do céu, anunciar outro evangelho que não seja esse, considere anátema. Não acreditei nele. Porque o evangelho anunciado é um evangelho verdadeiro, um evangelho com fundamento, um evangelho com princípio, um evangelho com mandamento, para que eu e você venhamos se santificar mais e mais na presença do Senhor. Foi o que Paulo anunciou, foi o que Pedro anunciou, foi o que Felipe anunciou, foi o que Mateus anunciou, foi o que Marcos anunciou, foi o que Atos dos Apóstolos está registrado, foi o que Timóteo transmitiu, foi o que Filipenses está escrito, foi o que Colossenses está escrito, foi o que Efésios, a carta aos Efésios também está escrito, em 1 Coríntios, 2 Coríntios também afirma do mesmo Deus e o mesmo propósito de salvação. E estas palavras, elas estão fundamentadas em Cristo Jesus, que é a base principal. Jesus deixou bem claro que ele não foi enviado a este mundo para fazer o que ele queria, mas ele veio cumprir uma ordem diretamente do Pai, que era reunir todas as nações novamente através de um sacrifício perfeito, um sacrifício da qual não precisaria mais de sacrifício terreno, não precisaria mais de cordeiro animal, nem precisaria mais de bode, nem de cabra, nem de boi, nem de vaca, não era mais necessário, porque um só sacrifício seria o necessário para libertar todo homem da escravidão do pecado. Mas Satanás, por sua vez, ele tentou de várias maneiras impedir que o sacrifício de Cristo viesse a acontecer. Ele não compreendia e nem compreende os planos de Deus. Você vai ver que em vários momentos Satanás se levanta e se opõe contra Deus para invalidar o plano e o projeto de salvação do homem. Começou lá no Éden. Deus coloca o homem num jardim e lhe dá mandamentos. E diz: não comerei deste fruto, que representa o conhecimento do bem e do mal. Mas o próprio Deus, na sua essência, disse: não toqueis neste fruto.
E um dia Satanás apareceu por lá, por aquele lugar, e começou a ter um diálogo com a mulher. Ele foi dentro do jardim e procurou a estrutura mais frágil para poder investir o seu plano maligno para fazer com que o homem se rebelasse contra Deus. E ele não perdeu tempo. Ele todos os dias estava ali, fazendo e empregando a sua mensagem de engano para que a mulher recebesse, para que ela desobedecesse os mandamentos e os princípios estabelecidos por Deus. E nós vemos o que aconteceu. A mulher permitiu ser inudibriada, ela permitiu ser enganada por Satanás. Ela poderia ter consultado ao seu esposo se o que estava acontecendo, se aquela conversa com aquela serpente seria de bom proveito ou ela deveria se afastar da serpente. Mas ela não fez isso. Ela agiu por o seu próprio instinto, pelo seu próprio pensamento. E ela deixou-se ser iludida pelas palavras sacás de Satanás. Satanás não queria o bem da humanidade, ele queria a destruição. Mas nós sabemos que o nosso próprio Deus, o nosso próprio Criador, ele já teria um plano arquitetado. De maneira nenhuma Deus foi pegado de surpresa. Porque a Bíblia diz que Jesus afirmou dizendo que o Filho já havia sido oferecido, já tinha sido sacrificado antes mesmo da criação do mundo. Só que Satanás não sabia deste plano de redenção e salvação por meio de Cristo Jesus. Mas ele sabia que havia uma promessa, que o Salvador, o resgatador, chegaria e tiraria todo o pecado do homem e colocaria de volta no jardim. E Satanás, deste dia em diante, ele sempre começou a arquitetar o seu plano maligno para impedir a ação de Deus em resgatar o homem. E ele começou a utilizar os seus subordinados, ou seja, o seu plano, ele começou a trazer sobre a sua semente. A Bíblia diz que Caim, ele era a semente do maligno e não a semente de Deus. E isso está escrito próximo aonde nós lemos, louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Grande é o Senhor nosso Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do pecado, ou seja, as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama ao seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio,
que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, presta atenção, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Qual foi o motivo de Caim matar a seu irmão Abel? Porque as suas obras eram má e a de seu irmão era justa. Isto sim, nós sabemos que Caim sempre foi a semente do maligno. Porque ele trouxe a origem do mal. Ele desobedeceu os princípios estabelecidos por Deus. O Senhor criou o homem e depois, através de o homem, ele faz a sua auxiliadora, ele faz a sua adjuntora, ele faz a sua companheira, para que estivesse sempre ao seu lado, para juntos frutificar e multiplicar. Mas quando nasceu os filhos de Adão, um se tornou pastor e o outro se tornou lavrador. E este pastor cuidava do rebanho, das suas ovelhas, de gados e etc. Mas o seu irmão Caim, ele se preocupava mais com as coisas que a terra oferecia e não com as coisas geradas diretamente do próprio Deus. E a Bíblia diz que chegou o dia em que eles se chegaram a Deus para oferecer os seus sacrifícios, oferecer as suas primícias, oferecer de todo o seu bom grado o que era pertencente somente a Deus. Então a Bíblia faz menção que Abel pega um dos seus primogênitos do seu rebanho, leva diante de Deus e sacrifica-o em oferenda e cheiro suave e agradável a Deus, por amor e gratidão pelo que o Senhor Deus havia feito sobre a vida dele. E a Bíblia diz que Deus o aceitou esse sacrifício. Deus aceitou a oferta de Abel. Mas Caim veio e ofereceu os seus manjares, os seus sacrifícios. Só que a Bíblia diz que Deus não aceitou. Por que Deus não aceitou? Porque ele fez de qualquer maneira. Porque ele não obedeceu o que Deus havia estabelecido. Eu não posso, irmão, e nem você pode, oferecer algo ao Senhor porque alguém está impondo. Não. Eu tenho que oferecer ao Senhor de gratidão pelo que Ele tem feito por mim. Eu tenho que fazer por amor. Eu tenho que fazer com alegria. Que a Bíblia deixa bem claro, escrito. Está escrito, irmão, que Deus ama quem dá com alegria. Se você vai dar algo para Deus com constrangimento, foi o que aconteceu aqui. Não foi aceito a oferta de quem? De Caim. A de Abel sim foi aceita. Por quê? Porque ele não estava fazendo de bom grado, ele não estava fazendo com alegria. Mas ele estava amando primeiramente as coisas terrenas de que a Deus. E quantas pessoas nos dias atuais estão amando as coisas terrenas mais do que a Deus? Pessoas estão se dedicando o seu tempo mais com coisas inúteis de que buscando se aperfeiçoar e se aproximar de Deus. E eu acho lindo isso com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque antes de eu transmitir para vocês, a palavra entra como uma espada na minha alma e mostra que eu preciso cada vez mais também melhorar, que eu preciso cada vez mais me santificar. Porque a Bíblia diz que a santificação é algo que nós precisamos dia após dia estar se santificando, porque sem a qual nenhum de nós veremos a Deus. Sem a santificação, sem a qual nenhum de nós veremos a Deus. Por isso, amados e queridos irmãos,
nós vemos claramente quem são os que servem a Deus e os que não servem. Por isso os falsos profetas estão aí enganando multidões e multidões. Porque as pessoas estão preocupadas não é com as coisas de Deus, mas sim em levar manjares diante desses falsos profetas, querendo também receber algo em troca. Veja que você nunca vai ver, irmão. Nunca vai ver. E eu falo isso de coração aberto. Você nunca vai ver uma pessoa dando uma Hilux a Deus em troca de uma bicicleta. Nunca vai ver. Nunca, nunca. Sempre que alguém, quando faz com interesse, eu estou falando dos que faz com interesse. Eu não estou dizendo que você tem que pegar os seus bens e dar a Deus, não. De maneira nenhuma. Porque Deus não precisa. A obra dele precisa, mas quando você oferta de bom grado. Eu não estou incentivando você, tem que ofertar, tem que fazer. Não, isso é com você. É você e Deus. Se você congrega em um lugar e você sente o prazer de dizer, eu quero ver esse lugar abençoado, que pessoas cheguem nesse lugar e tenham um lugar adequado para se sentar, que tenha um som de qualidade para ser ministrado a palavra, que tenha um ar-condicionado para que as pessoas fiquem bem à vontade, para que a palavra de Deus possa vir aos ouvidos daquelas pessoas e elas saiam transformadas. Isso aí é um direito seu. Se você se agradar em abençoar a obra do Senhor, muito bem. Se você não tem esta visão, não precisa ofertar. Deus não está nem aí se você vai ofertar ou não. Isso como é que diz? Não intervir na sua salvação. Mais uma vez que você não cumpre os princípios estabelecidos por Deus, você está dando um mau exemplo. Como é que você vai dar conselho a alguém se você não está fazendo aquilo? Entendeu qual que é a situação? As pessoas estão indo diante desses falsos profetas e estão fazendo o quê? Estão levando os seus bens para levar para fazer barganha em troca, achando que vão receber algo mais valioso em troca. Meus irmãos, não pense desta maneira. O Senhor se agrada de uma pessoa que põe 20 centavos de oferta com alegria e com gratidão a Deus pelo que ele tem feito, de que a pessoa colocar lá 1.000 ou 10.000 de mau grado, ou seja, de coração partido, de coração endurecido. O Senhor não quer isso do homem, porque a Bíblia deixa bem claro, o Senhor é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Independente que você oferte ou não, Ele continuará sendo Deus. E a obra dele continuará de pé. Independente que você oferte ou não oferte, a obra dele vai continuar. Porque quem sustenta todo o que foi estabelecido, todo o fundamento do salvamento da humanidade é Cristo. Lembra do que o Senhor fez no deserto com a multidão? O que o Senhor fez no deserto com a multidão? O povo não dava nada a ele, mas ele supria toda a necessidade. Sabe o que era que o povo fazia? O povo murmurava. O povo questionava. Entendeu? A Bíblia diz que o Senhor, se tem uma coisa que Deus não tolera, é murmuração. Você é grato pela sua vida? Agradeça a Deus. Você é grato pelo seu emprego? Agradeça a Deus. Você está desempregado? Seja grato a Deus porque você ainda tem a vida e tem saúde. Porque muitos estão desempregados e sem a saúde. E mesmo assim elas não buscam. Elas não buscam a presença de Deus para receber a cura. Mas antes elas vão gastando a sua renda que ainda tem em lugares da qual Deus não está presente. Está indo em lugares de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, achando que com os seus bens vão adquirir resposta, vão adquirir curas. Mas isso só prejudica eles mais ainda. Porque eles estão indo cada vez mais no engano para ir fazendo a vontade do diabo. Porque a Bíblia diz, se nós pedirmos ao Senhor, a palavra do Senhor diz, se nós pedirmos, crendo, receberemos. Por isso, peça, não duvide, mas somente creia que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel.
Observe. Faça uma análise aonde você está congregando. Se o que o pastor prega é de Deus ou se ele é um mercenário. Se você está em alguma igreja, alguma denominação, é um ensinamento bíblico. Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Talvez você está sendo pastoreado por um falso profeta. Talvez você está fazendo conforme ele está te ensinando para que você vá cada vez mais para a condenação. Quantas e quantas pessoas não estão comprando a sua salvação com seus bens, achando que isso vai acontecer? Meu irmão, seu dinheiro, seus bens não comprarão sua salvação. Mas a única coisa que vai te garantir a salvação é você obedecer os mandamentos e permanecer em Cristo Jesus. Permanecer em Cristo Jesus. Porque a salvação são para aqueles que permanecerem até o fim em Cristo Jesus e não em templos. Tem pessoas que estão aprisionadas em templos. Ah, se eu sair do templo eu vou ser condenada. Meu irmão, você já está condenado dentro do templo. Você precisa estar com sua fé alicerçada em Cristo. É Jesus o Salvador. É Ele que é o Salvador, o que vai remir, o que vai lavar, o que vai purificar, o que vai salvar é Cristo. Eu também não estou fazendo apologia ou incitando você a sair dos templos, de maneira nenhuma. O que eu estou dizendo é que você abra sua mente para o que é de Deus, para que você tenha uma visão honesta, uma visão sincera, se aonde você está, se estão pregando o que é a verdade ou o que é o engano. Se você está nesse sono e recebendo essas comidas da qual não é permitida por Deus, você está uma hora de fazer uma reflexão e passar para o livro sagrado, para o manual verdadeiro do crente. Você sabe qual que é o nosso futuro? A certeza. A certeza de quê? A certeza que vai para o céu no dia da vinda de Jesus Cristo. O futuro de crente é esse, é a certeza, continuamente, dia após dia, crendo que vai ser salvo no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Se você já não crê mais nisso, irmão, você precisa fazer um concerto com Deus. Você precisa voltar para Deus. Se você não pensa desta maneira, você precisa fazer um concerto urgente com Deus. Pare de dar ouvidos aos falsos profetas. Pare de ficar em lugares aonde o nome do Senhor não é mais glorificado. Pare de ficar sendo inudibriado e enganado. Comece a buscar no Senhor. Comece a orar com mais convicção, com mais fé, dizendo: Senhor, eu fui chamado para ser diferente. Eu fui chamado para crer e levar a tua palavra adiante. O Senhor não nos tirou de um laço, não tirou nós do mundo pecaminoso para nós sermos presa desses falsos profetas. Não, o Senhor nos tirou para a liberdade em Cristo Jesus, livre do pecado, livre da prostituição, livre da bebedice, livre das drogas. O Senhor nos tirou para nos dar uma vida em santidade, uma vida aonde nós viveremos o céu na terra, até que se manifeste o poderoso, o glorioso dia do Senhor Jesus Cristo. Jesus estava na terra, mas ele viveu em santidade. Ele estava vivendo o céu na terra, porque ele sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele ia retornar. Veja que ele não se intimidou com aqueles religiosos que quis parar o seu ministério de qualquer maneira. Mesmo assim, ele sabendo o preço que ia pagar para que eu e você fosse resgatado, liberto e salvo para a vida eterna, mesmo assim, ele disse: eu vou até o fim, porque eu sei que eles ouvirão a minha voz e virão a mim. Foi Jesus que disse e afirmou.
as minhas ovelhas, ouve a minha voz e vem a mim. Porque elas me conhecem e sabem quem eu sou e eu também as conheço, cada uma delas. Você é uma das ovelhas do Senhor Jesus Cristo? O que você ainda está fazendo aí nesse mundo pecaminoso? Por que você está pensando em sair da presença dele? Por que você está pensando em voltar a praticar as coisas da qual te fizeram tanto mal e ainda havia uma condenação eterna te esperando? Lembra da ministração de Jesus? Jesus começou a trazer uma mensagem mais reveladora, mais poderosa, mais gloriosa, que a mente humana não conseguiu discernir no momento. E aquelas pessoas disseram, esse discurso que Jesus está dando é muito pesado. Esta mensagem que ele está pregando é muito, mas muito dura para que nossos ouvidos recebam e para que possa descer o nosso coração. E Pedro, ouvindo os argumentos daquelas pessoas e vendo que elas estavam indo embora, ela chega diante do mestre Jesus e diz, mestre, sua mensagem de hoje, eu não sei o que aconteceu, só sei que as pessoas estão indo embora. Posso imaginar Pedro dizendo, Senhor, por que o Senhor não muda a sua mensagem? As pessoas estão indo embora e, olha, a preocupação de Jesus. Jesus disse, você quer ir com eles, Pedro? Vá com eles. Você quer ir com eles? O que Jesus estava dizendo? A minha mensagem não pode ser mudada, não pode ser adulterada, nem pode ser removida num ponto, nem uma vírgula, porque a minha mensagem é de salvação para todos que me creem. Jesus trouxe uma mensagem de salvação, meu irmão, para mim e para você. Você crendo ou não, a mensagem é essa. Ou você se converte, meu irmão, ou você sofrerá a condenação eterna. Ou você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, ou então você permanecerá a vida não só nessa terra, mas a que está por vir, na condenação eterna. É dura essa mensagem, mas o Senhor ele veio com um propósito para salvar você. Ele não veio para te aprisionar, ele veio para te libertar. Isso que parece ser bom para você, isso é um engano de Satanás. Foi o que ele disse para Eva. O Senhor disse que certamente você morrerá se comer. Não, você não vai morrer. Mas sim você será como ele, conhecedora do bem e do mal. Tá entendendo? E o que aconteceu? Ao comer, os olhos daquela mulher foi abertos e ela passou para o seu esposo. E o seu esposo também teve os olhos abertos. Agora os dois estavam envergonhados. Porque agora eles estavam vendo as condições dele diante de Deus. E viu como eles falharam com Deus. A Bíblia diz que Deus havia chamado eles no jardim, chamando e eles se esconderam. Por quê? Porque eles estavam nus, porque eles estavam envergonhados do que eles fizeram. E é isso que o pecado faz. Ele te mostra algo que parece ser bom, mas depois ele te mostra a nudez, ele te mostra a perversidade e mostra tão terrível é as tuas condições. A ponto de você dizer, agora não tem mais jeito, eu já fiz isso, agora eu estou ferrado, agora não tem mais solução. O Senhor Jesus diz, tem. Você precisa ouvir a voz de Deus. Deus continua chamando cada um de vocês. Você pode estar onde você estiver, irmão. Mas o convite do Senhor é para você também. Ele quer te salvar. Ele não mandou o filho dele para salvar os que já estavam são, não. Não. Ele mandou para os pecadores, para que os pecadores tivessem a oportunidade de ser salvos em Cristo Jesus. Isso sim é o grande amor de Deus, mostrando que mesmo o homem sem merecer, mesmo o homem estando rejeitando a Deus, mesmo assim ele disse, vai. Eu quero que todo homem seja salvo, mas é necessário que haja arrependimento. E através do arrependimento vem o que? A confissão. Se arrependeu, confesse. Se chegue diante de Deus e diga, Senhor,
eu reconheço que eu sou um pecador, que sem o Senhor estarei perdido, que sem o Senhor eu estarei condenado para todo sempre. Faça isso e Deus te exaltará. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Mas os exaltados, que acham que não precisa de Deus, que tudo que ele faz é de agrado, que já está superior, que não precisa de ninguém, que tudo que ele fizer, tudo isso já é o suficiente, a Bíblia diz, você será humilhado. Mas aqueles que se humilhar serão exaltados, ou seja, serão recompensados, porque reconhece que sem o Senhor não há salvação. Amém, irmãos? Faça uma autoanálise na sua vida. Comece a buscar o Senhor Jesus. Ainda dá tempo, a porta está aberta. O convite está feito. Procure uma congregação mais próxima de você que pregue a palavra. Não é para entrar em qualquer congregação, não. Procure uma congregação que prega a palavra. E como você descobrirá que ela prega realmente a palavra? Quando você se deparar com a palavra verdadeira de Deus. E quando você der liberdade para que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida. Faça isso, que você será abençoado por Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. E que você que está pensando em sair, não saia. E você que está pensando, está duvidando que não vai ser salvo, a Bíblia diz, creia somente, porque o Senhor, Ele deu uma palavra, diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Mas o que é permanecer? É você sabendo que você não pode, que você não tem condição suficiente de você mesmo, mas Jesus é o que te completa, Ele é o que te fortalece. Quanto mais você vê, tem essa visão dizendo que você é pecador e falho, que sem Jesus você não consegue, aí você está no caminho certo, porque você reconhece que somente através de Cristo é que você é salvo. Você crê nisso? Mas o crer é você permanecer. O crer é você acreditar. O crer é você se desviar das coisas que o mundo te oferece, que faz com que você afaste de Deus. Por isso, a nossa certeza é que quando o Senhor vier, com todo poder e glória, nós subiremos e seremos salvos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe com essas palavras. E que você não perca tempo, porque este convite está chegando ao fim. Este convite está se encerrando. A porta está aberta. Você pode sair dessa prisão. Mas aí depende de você. Você não será forçado, você não será obrigado. Mas você precisa reconhecer que só Jesus é o caminho, que só Jesus é a verdade, que só Jesus é a vida. Que Deus te abençoe e que você não perca essa oportunidade. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Se você gostou desse vídeo, não saia desse vídeo sem antes compartilhar para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Eu sei que o vídeo ficou um pouco grande, mas foi de suma importância cada palavra que aqui foi ministrada. Que o Senhor te abençoe e que você busque o Senhor enquanto pode se achar. Até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém e amém.